Afonso Teira, médio destro de 32 anos, já se definiu como 6 ou como 8? Bom dia, Filipe. Ah, tem vindo a ficar difícil. Eu sempre me vi como um 6. Falei recentemente sobre isso porque é um tema que me é próximo. Sempre fui um pouco indefinido porque não sou um 6 muito tradicional, é verdade. Mas quando me perguntam diretamente onde é que eu me sinto mais fluido, onde é que eu tenho que pensar menos, é como 6. Mas também é verdade que recentemente tenho jogado a 8, fiz esta metade da época, a segunda metade da época joguei mais ofensivo e foi bom. A verdade é que acabei com números interessantes, acabei por fazer uma época boa e então as pessoas que ao longo dos anos me perguntaram, então, és 6 ou és 8? Parece que agora podem vir um pouco picar, porque sim, porque correu bem, porque me soltei, porque também me senti fluido nesta meia época especialmente, mas não consigo ainda deixar de sentir que a 6 não tem que pensar. Parece que entra em campo e aquilo já está em piloto automático. Que conseguiu números muito interessantes nesta segunda Sim, fase da sim. época, com mais contribuições para gol, Mais, sim. assistências, gols. Foi a minha época com mais números. Pronto, é verdade, estive mais à frente, cheguei mais perto da área. Eu tenho a tendência para sentir que não é por falta de ações nas outras épocas, mas é verdade que se traduziu em números e claro que isso ajuda à sensação de época composta, época com sucesso e estar mais perto do golo, o mercado gosta também, portanto, também é bom. A 6 sente-se mais confortável, tem uma skill muito interessante de antecipação. Essa, O Afonso gosta de essa a parte, antecipar o que é que vai acontecer e essa a tira vantagem fase, disso. exatamente, essa é a fase do jogo em que eu parece que não é preciso estar ativamente a pensar no que vou fazer, porque é muito natural, é muito intuitivo. Muitas vezes fala de jogadores irreverentes ou intuitivos. E isso normalmente associa-se ao jogador ofensivo, não é? Estar situações mais de irreverência. Eu sinto isso a jogar a médio defensivo, porque sinto que faço uma aproximação por intuição a uma transição defensiva que de repente corta o ataque e que se vão perguntar ao treinador, se calhar não devia, se calhar devia estar a recuar, a ganhar metros com a equipa e de repente faço um movimento contrário e acaba o lance. Isso para mim é irreverência, é intuição, mas é na parte defensiva, não na parte ofensiva. Mas sim, é um pouco isso sim, que eu sinto. Terminou agora 2 anos na Arábia Saudita, na segunda divisão. No primeiro ano conseguiu uma subida. É verdade, é verdade. Foram, sim, 2 anos, um deles, o primeiro ano foi com o Al-Kholoud, foi aí um momento de sucesso coletivo forte, mas os 2 anos foram bem conseguidos do ponto de vista individual, estou contente, chegar a um mercado tão diferente e ainda que meio na moda, especialmente a Primeira Liga, claro, tão desconhecido no que é mesmo a sua realidade, o seu dia-a-dia, o seu futebol, e ter conseguido esse sucesso individual é ótimo, e depois juntar a isso um momento coletivo tão positivo foi muito bom, muito bom. E porquê é que não continuou? Agora, Mudou de clube ah, entre a subida da divisão e exato, esta segunda sim, temporada. olha, estamos aqui a falar de um fenómeno que se calhar na Europa é difícil de sentir e compreender, e é o fenómeno do projeto Arábia Saudita. Eu fiz um contrato de 2 anos quando assinei no primeiro clube e claro que desportivamente faria todo o sentido, como faria para qualquer jogador. Por exemplo, no Casa Pia, quando fiz a subida de divisão, transitar e fazer o ano da Primeira Liga. Isso desportivamente faz todo o sentido quando o jogador apresenta esse nível. A Arábia Saudita não funciona muito assim. Eles têm um projeto que também passa muito pela visibilidade, pela dimensão comercial, pela atratividade da liga e nem sempre isso casa com o nível desportivo do jogador específico, não propriamente da equipa, mas do jogador específico. Eu senti isso. Claro que ninguém me veio dizer especificamente esta é a razão, ou não acontece isso, mas a verdade é que
a Primeira Liga tenta criar um nível comercial e de visibilidade que nem todos os jogadores trazem, a verdade é essa. Eu não tenho essa dimensão comercial e acabou por fazer sentido para o clube, para todo o contexto, encontrar uma solução. Eu tinha contrato apesar de tudo e, portanto, também não podia ser uma simples transição, claro. E acabou por se proporcionar um clube. O Al Batten é um clube até com maior dimensão do que o Al Kholoud, que acabou por subir à Primeira Liga. Foi atrativo logo porque é clube para estar na Primeira Liga, pelo menos historicamente, e claro que procurou rapidamente juntar jogadores que lhe pudessem proporcionar atacar essa subida. Pronto, fazia sentido. Para mim fez sentido também por isso, era um projeto novamente para tentar esse sucesso coletivo e pronto, juntou-se tudo. Apesar de ter tido 3 treinadores numa temporada. Pois, depois, claro, a projeção inicial nem sempre acontece, claro, e foi uma época de alguma instabilidade, sim. O clube sentiu que não acertou com o primeiro treinador. O primeiro treinador que tivemos foi português, o Rui Almeida. Sentiu que não acertou com o primeiro treinador, acabou por rapidamente tentar encontrar uma solução que também, com os resultados, acabou por perceber que não foi uma solução que trouxesse sucesso como eles esperavam e parece que só encarrilámos no último terço da época, com o terceiro treinador que tivemos e acabou por ser já um momento mais tardio, que entre mudanças em janeiro de jogadores que precisam, portanto, que nem sempre conseguem aquele rendimento imediato, que chegam mais tarde ao nível de rendimento e mesmo a própria equipa encontrar um pouco o seu passo, ficou curto. Pronto, fizemos uma reta final muito boa, mas ficou curto. Sentiu na pele que o jogador estrangeiro e principalmente se calhar o português, muito à conta de Cristiano Ronaldo, é visto na Arábia como um herói, um salvador, aquele que vai acrescentar, que vai fazer milagres na equipa? Sentiu isso na pele, Afonso? Sentimos todos os estrangeiros que estamos neste contexto, e acredito que noutros países também aconteça. O jogador estrangeiro vem para resolver os problemas da equipa, pronto, é mesmo assim. Aqui em Portugal não se sente tanto isso, ainda existe um pouco, e bem também, que o jogador que vem de fora, à partida, tem que acrescentar algo mais do que o jogador que está cá, porque senão qual é o sentido que faz estar a preterir, por exemplo, aqui um jogador português para um jogador estrangeiro? Claro, temos esse feeling e acho que bem, tem que ser. Daí a ter que resolver os problemas que se calhar toda a estrutura tem, toda a equipa tem, é um peso um pouco diferente e é um dos elementos que, quando se contrata um jogador, nós aqui não pensamos nisso. Nós não pensamos em trazer um jogador que sozinho tenha que resolver problemas por 5, ou por 6, ou por 7, ou por 11. Lá acontece isso bastante. É um contexto em que há, neste caso na segunda liga, 5 estrangeiros, e os 5 estrangeiros têm que ser bons, têm que ser diferentes dos sauditas, sim, e quando a equipa está mal tem que resolver os problemas da equipa. Isso... Há dedos apontados? Há desapontados, sim. Há desapontados, não no sentido de culpabilização, mas no sentido de tu és diferente e tens que ser diferente a todos os níveis, todos os dias, tens que contagiar toda a gente e tens que levar tudo atrás. Pronto. Acho que há jogadores que não, com um nível mais do que suficiente para se ingrar, seja na segunda liga ou lá mesmo na primeira liga, jogadores que nem sempre se adaptam, que tem mais do que nível futebolístico e que depois este componente é uma componente que não temos na Europa. Então nem sempre estamos habituados a isso, a essa componente de que não é entrar num contexto de equipa, entender o jogo ou o plano de jogo, ou entrar na dinâmica e render àquele nível, ok? Nós estamos habituados a isso. Chegas a um contexto e se tiveres uma equipa que te acompanha, fantástico, se não tiveres, não interessa, tens que render na mesma. Esse tipo de pressão, nem toda a gente está preparada para conseguir se ingrar com esse tipo de pressão. É uma pressão diferente da pressão de subir ou de não descer, ou da pressão de ser campeão. É uma pressão diferente. Não é pressão de resultados, é pressão de performance mesmo. Tu tens que fazer por ti e pelos outros. Pronto, isso sente-se claramente. Felizmente adaptei-me a isso. Também não é a primeira vez que isso me acontece. Quando saí de Portugal também
mais novo, acabei por sentir um pouco isso e também correu bem. Portanto, não era a primeira vez, mas claramente. E o que é que sentiu mais dificuldades na adaptação? Porque estamos a falar de cultura completamente diferente, hábitos muito diferentes. O que é que senti mais dificuldade? Foi encontrar, agora vou fugir um bocadinho do futebol, encontrar uma dinâmica familiar que, como é que eu ia dizer, só vem a palavra em inglês, suitable, adequada que consiga bater os pontos todos para a família estar tranquila. Eu tenho mulher e 2 filhos pequeninos. Ok, a escola, por exemplo, não é ainda escola de escolaridade já de primeiro ciclo e por aí fora, mas existe um contexto em que 2 crianças sem escola, em casa, com uma mulher, que a minha mulher trabalha, não trabalhava lá, tem uma empresa cá, como é que se encontra aqui a estabilidade para ter toda a gente tranquila e depois pronto, e ter a minha parte de rendimento desportivo. Essa é a parte mais complicada porque não é tudo direto, não é tudo óbvio. Os próprios clubes ainda têm uma dificuldade em perceber o que é que o estrangeiro, especialmente o europeu, precisa e que não tem e que vai precisar. E então esse desfazamento, que eventualmente pode demorar 2 meses, 3 meses, são 3 meses em que temos que estar a render igual, em que temos que estar a treinar igual, em que temos que estar no nosso ritmo competitivo. A preocupação de estabilizar depois toda a gente à nossa volta, isso retira um pouco o foco. É uma parte difícil da adaptação. Consegue-se, porque nós já são 2 anos, tivemos os 2 anos lá juntos. O primeiro ano batemos muita vez com a cabeça na parede à procura da solução. No segundo ano foi muito mais rápido, porque já sabíamos os atalhos. Pronto, já sabíamos que é para chegar a uma cidade nova e é para procurar rapidamente isto, claro, que permita logo que tenhamos um dia-a-dia que esteja ok. Que deveria ser uma rede proporcionada pelo clube. Que não sei, era ideal se calhar, não sei se é o que, não sei, deveria haver eventualmente um maior cuidado, se o clube pudesse fazer tanto melhor, não sei bem porque não foi o único país em que eu senti isto, portanto, se calhar é do clube, se calhar da cultura, se calhar do país, não sei, mas é verdade que nem sempre corre tão bem aquele início, é bastante tempo que se demora. Depois, quando está tudo engrenado, as coisas ficam tranquilas, mas demora-se. Também passou por uma lesão no início da época? Esta época, sim. Esta época passei por uma lesão, felizmente não grave, mas ainda retirou ali umas 6 semanas ao meu percurso. Pronto. Dependendo de para onde é que se olha, foi um momento em que havia menos jogos, porque no início da época há menos jogos por causa das paragens das seleções. Por outro lado, chegado a um clube e querer render logo e querer entrar logo no papel importante que tem que ter e de repente interrompe-se porque tenho uma lesão, existe uma pressão extra. Mas sim, foi uma lesão que depois foi ultrapassada, correu bem depois, acabei por não falhar mais nenhum jogo o resto da época por lesão. Levei uns amarelos que me levaram a perder um jogo, mas não foi mais interrompido, sim. Existe esse momento de grande expectativa de chegada a um clube, tanto do jogador como do clube, mas especialmente do clube que traz um jogador que é suposto ser um líder, que é suposto ser o expoente máximo o expoente máximo da equipa e que de repente fica interrompido muito rapidamente e sem saberem como e não sabem como resolver e isso foi um momento curto. A nível psicológico também não é fácil. É um período em que trabalha sozinho, em que tem menos apoio também de família porque está só com a sua esposa e com os seus filhos. Também não foi fácil. Não só por trabalhar mais sozinho, trabalha-se muito mais horas, muito mais horas do que normal. Eu chegava a fazer 3 sessões de tratamento por dia, entre tratamento e treino e reforço e por aí fora. Quando se está habituado, porque a dinâmica familiar de um jogador de futebol acaba por ser um treino por dia, às vezes 2, não é sempre 2, nem sequer é 3 nunca, a chegada a uma nova... Porque quando a minha família se juntou a mim, pouco depois tive a lesão. É a adaptação deles à cidade e eu nunca estou, porque estou sempre em tratamento. Foi ali um momento mais
há uma carga maior sobre a adaptação deles, sobre a minha adaptação a toda a nova realidade e sobre a expectativa do clube. Querem que eu volte o mais rápido possível. A família não tem tanto espaço para se apoiar em mim e cria essa pressão. A parte Extra. psicológica acaba por ser um bocadinho também isso, sim. Afonso, Espanha, Israel, Roménia, Arábia Saudita. É certo que passou por estes 4 países em fases diferentes da sua carreira. Ainda assim, pergunto-lhe em qual gostou mais de jogar? É Portugal, Primeira Liga, sem dúvida. Sem desprimor nenhum a todos os outros campeonatos, mas Portugal, eu disse em vários momentos da minha carreira e acabo por sentir Portugal, e especialmente a Primeira Liga Portuguesa, como quase a minha casa no futebol, né? É onde eu sinto que venho, que entendo o jogo, onde posso exprimir mais as características que tenho, as minhas potencialidades, acabo por ter um nível, sempre que estive na Primeira Liga aqui, acabei por sempre fazer épocas de um nível alto, de um nível bom, de ser reconhecido não só pelo mundo do futebol, mas muito também pelos meus colegas, que é uma coisa que nós acabamos por gostar, porque há treinadores que gostam mais, que gostam menos, às vezes mesmo os mídia, mesmo outros clubes, o mercado, reage melhor ou pior, mas quando se sente que os jogadores à nossa volta nos reconhecem e gostam de jogar connosco e gostam que estejamos em campo com eles, e senti isso em todas as épocas que joguei aqui. Isso, para mim, é a Primeira Liga de Futebol Português. Recuemos agora 2 décadas. Tinha 12 anos quando ingressou no Sporting. 2 décadas. Sim. Deixou saudosista ou está aí um sentimento que se calhar já não tem mais 2 décadas para jogar? Pois, de certeza que não tenho mais 2 décadas para jogar. Não, pronto, é que na verdade... Passaram-se 20 anos. É a vida toda. Não, mas é que está a dizer 20 décadas de 2 décadas de um momento específico, mas ainda vai mais atrás, o início, portanto é a vida toda praticamente, mas sim, pronto. Mas ingressou no Sporting com 12 anos, se calhar na altura o patamar mais alto da sua ainda curta carreira na altura, começou aos 8, salvo erro? Sim. Por aí? Ainda um pouco a solavancos, mas sim, mais ou menos aos 8, sim. Entrou na elite da formação em Portugal. O Sporting era top, ainda continua a dar cartas na formação, mas nesta altura foi o passo mais importante para ter chegado aqui hoje? Sem dúvida que está a dizer de que era a elite e continua a ser. Claro que está à parte de outros que temos, infelizmente, porque produzimos tanto jogador de alto nível, mas sim, cheguei à elite com 12 anos, depois consegui ainda estar nas seleções, portanto ainda mais afunilado estava não sei como é que teria sido se o trajeto fosse diferente. Há jogadores que chegam mais tarde a clubes ao expoente máximo da formação em Portugal. Há uns que nem sequer chegam e depois chegam enquanto profissional. Não sei como é que seria, mas não há dúvida que teve esse trajeto com o Sporting na formação, com as idas à seleção. É um trajeto que traz uma amostra de futebol de altíssimo nível, não é de alto rendimento, é de altíssimo rendimento, que tenho dentro até hoje, porque nem sempre depois competi ao mesmo tipo de nível e, no entanto, tenho essa amostra do que é esse alto nível mesmo, do que é que se exige, da perfeição, do rigor, da exigência, do pouco espaço para errar que existe. E isso, claro que nem todos depois competimos ao nível da Liga dos Campeões, nem todos vamos à Seleção A, nem todos competimos no Mundial, mas saber o que é ter rendimento sob essa pressão, acho que me dá muita coisa boa hoje em dia. Apanhou William Carvalho, Thiago Ilori, mais tarde Cédric Soares, Ricardo Gaio, que foi tornou-se agora bicampeão pelo Sporting, João Mário, Bruma. Até foi melhor marcador em 2020, 2010, 2011, nos Júniores. No segundo ano de Júnior, eu era capitão da equipa de sub-19 do Sporting Clube Portugal e um de lotes capitães da seleção sub-19 portuguesa. Portanto, sentia-me, obviamente, no topo
E pronto, apesar da carreira não ter ido para o topo, esse espírito de estar como líder de pessoas tão boas e de talentos tão bons, até hoje eu gosto desse papel. Tento encontrar sempre clubes e projetos e desafios em que eu tenha papel importante. Gosto mesmo. No ano seguinte foi para Córdoba. Alguma influência do seu pai, que foi um jogador profissional na Espanha? Se calhar. Nunca pensei nisso assim, mas a verdade é que quando tivemos que tentar minimamente definir uma estratégia para o que é que faria sentido para o próximo passo, sendo que não assinei contrato profissional com o Sporting, pensámos em algo que fosse, que eu pudesse jogar, mas que fosse desafiante ao mesmo tempo. Achávamos, e quando eu digo achávamos, era muito eu, a minha família, que claro, o meu pai tinha grande influência nos debates que tínhamos sobre carreira, e acabar por falar um pouco também com o empresário que me acompanhava na altura. Queríamos algo que fosse desafiante na mesma, que não fosse um nível baixo, de forma a que, jogo de certeza, mas depois não me traz desafio suficiente. E então tentámos optar por algo ali a meio caminho, e acabou por ser a segunda Liga Espanhola, que a verdade é que teria sido ótimo eu poder iniciar a carreira na segunda Liga Espanhola, mesmo com um processo de adaptação, mas que pudesse depois competir a esse nível, que é um nível brutal, apesar de tudo. E foi por aí. Conhecia, porque o meu pai tinha lá estado, claro que ele tinha noção do que eram as características da segunda Liga Espanhola que eu podia absorver. Eu queria a intensidade, o nível competitivo, tudo o que era exigido em Espanha e que lhe foi exigido na altura dele, e pronto. Achávamos interessante eu poder apropriar isso. E foi por aí que também optámos pelo Córdoba. Sim. Mas foi fugaz, foi uma passagem fugaz. Foi, o regresso a Portugal foi logo na época seguinte. Foi. Eu acabei por jogar pouco. Uma das circunstâncias que me levou a querer mudar rapidamente foi que perdi o acesso às seleções. Portanto, quando se transita para sénior, é normal que se deixe de jogar e que mesmo assim ainda se consiga fazer parte do lote, dos estágios que se fazem. Mas eu acabei por depois não conseguir, e para mim foi muito importante, então, se perco ainda por cima a possibilidade de estar com o sub-20, quero encontrar um sítio para jogar rapidamente. E foi por aí que rapidamente tentei encontrar a solução, acabei por ir para o Atlético, e pronto, apesar de depois não ter sido consistente, a verdade é que consegui voltar à seleção, ainda fui convocado ao sub-21, e pronto, dentro desse aspecto de ter jogos e de conseguir ainda voltar a fazer parte de uma convocatória da seleção, acabou por ser acertado. O Atlético foi um bom passo nesse momento. Um grande orgulho para qualquer jogador envergar a camisola da Seleção Nacional. Sim, era muito importante poder prolongar esse momento o mais possível. O objetivo de uma seleção A estaria sempre presente. Eu tinha 20 anos, 21 anos e claro que estava muito presente o poder um dia chegar à seleção A, e claro que para isso teria que tentar fazer parte das seleções jovens, claro. Foi subindo de graus, Atlético, Estoril, Bessade, Casa Pia, aqui com uma particularidade é que se formou em gestão. Sim. Sempre a par dos escalões e a jogar a nível profissional. Sim, era um objetivo mais meu do que propriamente da minha família. Os meus pais sempre tentaram que eu percebesse que pelo menos a terminar a escola tinha que ser até mais importante do que uma possível carreira. A faculdade já foi um passo mais ao meu critério. Claro que se perguntar à minha mãe ou ao meu pai, provavelmente eles dirão que gostariam que eu fosse, mas foi ao meu critério, e acabei por achar que sim, que conseguia, sempre consegui estudar e jogar ao mesmo tempo, mesmo na etapa de formação do Sporting, que já não era expectável eu conseguir fazer os últimos anos de escola ao ritmo normal. Portanto, na altura, o proposto era dividir o 12º em 2 anos. Eu disse que não, fiz em 1 ano, então pensei, bem, vou continuar e não vou parar. Queria me formar, queria tentar ter algo que me desse desafio extra futebol. O futebol já por si é muito desafiante, mas também é verdade que a cabeça estar só em futebol pode ficar pesada às vezes, especialmente quando nem sempre está a correr bem ou quando estamos aí a passar por desafios, e isso era interessante para mim.
depois, um bocadinho indo a um clichê, a verdade é que mesmo com 20 anos, com 21 anos, mesmo sendo profissional, nada é garantido. E a verdade é que não ter algo a que me agarrar não me era confortável. Pronto. Então, fui, fez-se, devagar, mas fez-se. E pronto, até hoje em dia fico contente com isso. Acho que é uma conquista boa que tenho comigo. Portanto, é uma licenciatura em gestão. Que benefícios tem tirado disso até na gestão até da sua carreira? Tem aplicado? Não. Não tenho, não penso que o curso de gestão não me dá propriamente ferramentas para gerir a minha carreira. Acho que o futebol tem particularidades que não se estudam. Acho sim que o desafio do curso de gestão e de eventualmente qualquer curso, isso sim pode-se transitar um pouco para o futebol. Acho que traz coisas boas, acho que traz um desenvolvimento de capacidade mesmo de pôr o cérebro a funcionar, basicamente de estar a olhar para desafios, para olhar para problemas e vamos em frente e não se esconder a coisas que saem um pouco da linha normal de uma carreira ou de um dia-a-dia ou de uma semana a semana. Acho que muitos jogadores beneficiariam. Pronto. E é possível, é possível. Não é que esteja facilmente apresentado para se tirar um curso enquanto se joga, mas é possível. Gosto da bola e gosto de tratá-la bem. Esta frase é sua. E eu pergunto-lhe, a bola, futebol, tem-o tratado bem? Eu acho que sim. Acho que sim. Já tive vários momentos em que tive decisões difíceis e momentos para a esquerda, para a direita, que pode, na verdade, e podia mudar a trajetória, mas a verdade é que tenho tudo bom na minha vida, tenho a minha família comigo, tenho uma carreira num desporto que me apaixona até hoje. Aqui há sempre momentos em que os jogadores fazem, porque a carreira é curta, porque uma decisão ou 6 meses podem mudar a trajetória e 6 meses sem jogar porque um treinador não me punha a jogar ou porque o clube queria coisas que acontecem na nossa trajetória, põe-nos sempre a pensar, tive mais sorte do que aquele, tive menos sorte do que o outro, houve mais injustiça ou mais justiça. Mas depois sinto-me, neste momento da minha carreira, olhar para trás, sinto que tenho sido privilegiado, tenho jogado a um bom nível, tenho conseguido ter uma carreira com muito poucas lesões. Falámos há bocado da lesão que tive, a verdade é que tenho tido muito poucas lesões, fisicamente tenho estado sempre bem, tenho conseguido ter um papel importante, que é aquilo que realmente me faz feliz quando estou inserido em grupo, em quase todos os plantéis por onde passei, em quase todas as épocas que tive, e saí de Portugal, tentei coisas novas, realidades novas, mercados novos, e em quase todos os mercados em que tive fui valorizado. Portanto, acho que o futebol me traz muita coisa, assim. Chegamos a maio, aquele mês complicado para os jogadores, não é? Sim. O que é que lhe pergunto? Este maio é complicado para si ou já está tudo resolvido para a próxima época? Não está nada resolvido para a próxima época. Não sei se é complicado, espero que não, mas não está. É aquele momento de decisão, de dúvida também, porque a verdade é que o mercado nem sempre funciona como nós queremos ou como nós achamos. Já tive épocas boas em que o mercado não mostrou que parecia ter sido assim tão bom, o contrário também já aconteceu. Neste momento acabo o contrato agora, fiz este ciclo de 2 anos na Arábia Saudita, não tenho nada definido. Também é verdade que para um jogador como eu, que já esteve em vários mercados diferentes, tudo é possível, portanto acaba por ser, a indefinição vem também de eu não ter um caminho específico que tem que ser por aqui, mas a verdade é que não tenho nada definido. Regressar a Portugal, está no horizonte, está em cima da mesa? Está sempre. Era o que desejava mais agora nesta altura? Tem 32 anos, pretende jogar até 35, 36?
Não sei. Estou a ser otimista, estou a ser pessimista? Não sei. Não definiu isso na sua cabeça, Afonso? Não defini isso na minha cabeça. Sei que, portanto, estavam a perguntar a preferência, né? Sei que com 2 anos muito bons na Arábia Saudita, é verdade que eu gostaria de continuar. É um mercado que me valorizou, é um mercado em que eu me sinto, sinto-me um jogador relevante e de nível para o contexto em que estou. E claro que gostava de dar continuidade a um bom momento naquele mercado, no mercado da Arábia Saudita. Mas a regresso a Portugal está sempre em aberto, sempre teve. É um futebol que continuo a gostar e que quererei sempre a regressar. Pronto, neste momento, mais que isso, não sei mesmo. Acredito que acompanhe a Liga Portuguesa. O que lhe pareceu este título do Sporting, 71 anos depois, bicampeão? Acha que foi a equipa mais consistente ao longo desta temporada? Eu sinceramente fico contente porque, claro que fico contente por o Sporting ser campeão. Acho que todos gostamos de um campeonato que se decide na última jornada. Acho que isso todos gostamos. E aquilo que tenho a dizer é que é bom haverem campeonatos assim, que são disputados até a última jornada, que se levam até ao fim, que existe essa competitividade. Portanto, fico contente pelo Sporting ser campeão e pronto, que hajam mais campeonatos assim. Casa Pia e Estoril, também duas equipas que estão gravadas no seu percurso, que também viveu momentos Sim, muito interessantes. Muito bons, sim. O que é que diz também desta prestação destas duas equipas? Fico ainda mais contente com o Casa Pia e Estoril, porque a verdade é que são clubes bons para a Primeira Liga. Os dois, ambos os clubes, são bons para a Primeira Liga tê-los aqui. Há tantos clubes que tiveram tantos anos na Primeira Liga, porque têm dimensão histórica, mas que na verdade não têm, se calhar, a organização que o Estoril e o Casa Pia têm. Positivos que são estes dois clubes, não é só a organização, ok? São clubes organizados, são clubes bons, são clubes competitivos, mas é que são positivos mesmo, trazem tudo de bom ao futebol. Penso que não há nada que se possa dizer a nenhum desses dois clubes desde que estão na Primeira Liga que seja de menos positivo para o futebol português. Desde os jogadores que lançam para se poderem mostrar, para poderem ir fazer as suas carreiras, como a forma como tratam os jogadores, seja quando chegam, seja quando jogam, seja quando saem. Acho que são dois clubes muito bons para ter no futebol português e que estejam os dois a ter sucesso, a fazer boas épocas e que sejam de Lisboa, tanto melhor. Já disse que tem amizades nesses clubes, mantém, é frequente trocar mensagens com antigos jogadores e com antigos jogadores, não com antigos colegas. Sim, mantenho amizades. É verdade que o Estoril já foi há mais tempo, já existe menos gente que se mantém, já é mais da parte do staff e eventualmente do que dos jogadores. O Casa Pia foi há muito menos tempo e apesar de ainda há pouco tempo nos apercebemos que acho que neste momento só resta um jogador da equipa que esteve comigo. A verdade é que tenho um contacto muito próximo com todos, com quase todos, e todos estão a fazer percursos bons e a amizade mantém-se até hoje. O Afonso expressa-se bem através das palavras. Eu vou ler aqui um texto que escreveu nas redes sociais e gostava que me pudesse depois falar um bocadinho sobre esta dissertação. Escreveu: jogar a Primeira Liga, um amor jovem e agitado, intenso, com altos e baixos. Aconteceu quase tudo. Agentes que me coagiram, treinadores que me adoraram e puseram na bancada, clubes que me valorizaram por palavras, mas não financeiramente. Até vivi a sensação de ficar à porta de um grande de Portugal. Sim. Bom, para já contextualizando, sim, tenho-me expressado nas redes sociais. É um ponto que pode ser relevante falar porque foi uma decisão consciente. Um bocadinho fora da caixa para os jogadores de futebol, para o que estamos habituados. Sim. Pronto, por aí se calhar a minha contextualização. Sim, foi uma decisão consciente. Eu acho que não sou especial. Há muitos jogadores que têm muito boa coisa para dizer e muito boa coisa para aportar ao futebol. E, na minha opinião, não existe a plataforma para fazer. Eu estou aqui num momento
de um posicionamento um pouco privilegiado para o poder fazer, porque não estou em Portugal, porque estou longe da dinâmica do futebol português o suficiente para não me ser restringido, de certa forma, aquilo que posso aportar. E penso que a plataforma não está criada para poder haver mais momentos como esse que acabou de ler, porque momentos destes todos os meus colegas têm. Todos os meus colegas podem falar sobre coisas muito parecidas ao que eu posso falar, porque todos temos experiências muito parecidas. Vários jogadores têm muito boas coisas para poder aportar, mais na ótica construtiva, porque está a ler um texto que eu escrevo e que tento sempre que tenha vertente construtiva. É um bocado esse o... Como é que é dizer? A regra para se escreve e posto ou não escreve ou não posto, porque se não for construtivo, se for para destruir, se for só para reclamar, se for só para desabafar de forma negativa, tento não fazer, opto por não fazer. E basicamente encontrei uma forma intermédia de o poder fazer. Não tenho nenhum objetivo específico, é verdade, mas sim, encontrei ali uma plataforma, neste caso, que me permite, também pela distância que tenho, de poder trazer coisas que nós sentimos, que nós passamos, que eventualmente podem trazer algum nível de consciência a algumas coisas que podem ser melhoradas no futebol. Acho que o futebol está muito otimizado do ponto de vista do rendimento, não tão otimizado do ponto de vista do produto comercial. Acho que fica um pouco aquém do que poderia ser, dada a influência que tem, dada o mediatismo que tem. Em Portugal fala-se das conferências de imprensa, fala-se dos jogadores que dizem sempre a mesma coisa todas as semanas, é sempre o mesmo discurso, é sempre as mesmas palavras. E a culpa não é de ninguém especificamente, não é do jogador, não é do clube, não é do jornalista, a culpa é conjunta de um contexto que não está preparado para comercializar algo tão bom, que é o futebol mais próximo, o jogador, o que é que ele tem para dar, o que é que ele é para além de jogador, como é que ele é como pessoa. Acho que não existe ainda um contexto positivo, saudável para o fazer, pronto, de toda a gente, de todos os envolvidos. Pronto, eu acabei por ganhar distância do futebol português suficiente para poder trazer qualquer coisa que possa ser construtiva. Sim. E que feedback recebe destas suas dissertações? Tem sido muito positivo e tem chamado a atenção em alguns momentos. Há jogadores que lhe respondem, que entram em contacto consigo? Sim, eu ia dizer que é interessante que não é só do ponto de vista dos mídia que tenho bom feedback, ou seja, não é só um jornalista que vem ter comigo, olha, que interessante, devia-se falar mais assim, ou vamos aqui criar um momento para trazer isto mais a público. Não é só jornalismo ou de jornalistas que têm feedback, tanto de jogadores, de colegas que passam pelo mesmo, como de pessoas envolvidas no futebol e interessadas no futebol. Portanto, se o feedback que eu tivesse fosse só de comunicação social, ok, mas como é de tanta gente que está à volta, parece-me que há, na verdade, espaço para mais plataformas assim, mais momentos destes de partilha construtiva, saudável, neutra, porque também depois existe a parte do clube e do clube que defende, cada clube defende a sua posição, portanto mais neutra, menos associada ao clube A ou ao clube B. Acho que existe aí espaço, sinceramente, e era bom que houvesse mais jogadores com mais espaço para poder trazer coisas boas. O jogador é muito visto como uma máquina que tem que render, mas se calhar se falhou um passe, se falhou um penalti, ninguém sabe se o seu filho esteve doente à noite. Okay. Isso é muito difícil um jogador também gerir isso, não é? Porque são pessoas normais, como todos os outros. Sim, mas também não adoro não adoro como é que eu dizer, essa corrente de que nós estamos em campo, mas ninguém sabe o que é que se passa. Para todos os efeitos, nós somos profissionais e também devemos conseguir entrar em campo e deixar isso fora do campo, porque por muito que eu possa ter uma zanga com a minha mulher no dia anterior, o jogo está marcado às X horas no dia tal e eu tenho que criar condições para render. Portanto, também não adoro a ideia de que temos que ser compreensivos com o jogador porque falhou um penalti ou teve uma prestação pior e se calhar está a acontecer qualquer coisa aqui que nós não sabemos.
Acho que o jogador deve conseguir criar separação suficiente, ser robusto o suficiente, ter capacidade mental suficiente para fazer uma separação e conseguir render. Mas também é verdade que, e em off já falei com várias pessoas sobre isso, também é verdade que o rendimento só por si se calhar não chega para vender um produto comercial como o futebol. Ou seja, quantas pessoas na verdade ficam 90 minutos a ver um jogo de futebol, seja em casa, seja no estádio. Portanto, o que eu acho que sim poderia ser interessante, as pessoas poderem consumir futebol para além dos 90 minutos, isso sim. Mais do que a questão de entendermos o porquê que o rendimento é bom ou mau, porque é que se falha um penalti ou se acerta um penalti, mais do que isso, entender para além, ou também conectar-se com o clube, os adeptos com o clube, os adeptos com o jogador, os adeptos com toda a gente que consome futebol, poder haver mais conexão do que só aqueles 90 minutos do jogo. Porque sim, são representativos da semana, da época, do que é que se faz, mas é curto para aquilo que hoje em dia se quer consumir. E há vários desportos a fazer coisas muito interessantes, pronto, que se pode explorar por aí. Sim. O Afonso tem as coisas muito bem estruturadas. Pergunto-lhe, já equacionou o pós-carreira? Não de forma concreta. Pronto, claro que tem que equacionar, sabemos todos que isto vai chegando, devagarinho, há bocado falou em 2 décadas, vai chegando, equaciono, mas não de forma concreta, não tenho um caminho que sinta que é definitivamente para mim. Pronto. Gosto de futebol na sua totalidade e não tenho a certeza onde é que me posso encaixar, sei que gostava de ficar ligado ao futebol, que sim, mas não tenho um caminho específico, não estou a preparar um caminho específico, não estou a tentar tirar os cursos de treinador, estou sim a querer cada vez mais estar posicionado para poder estar no futebol, e sim, isso gostava. Talvez uma lufada de ar fresco em alguma... Gostava que fosse assim, se é para fazer, que seja bem feito e que seja com algo que seja diferente e pronto, e refrescante, sim. Então, Afonso, alguma coisa que não abordámos aqui nesta entrevista que gostasses de salientar? Não me lembro de nada, foi ótimo. Foi um prazer recebê-lo aqui e tudo bom.